Para que um novo ciclo se inicie na nossa vida, a vida geralmente pede que a gente crie uma nova versão. Uma versão que esteja um pouco mais coerente com as coisas que vão acontecer nesse novo ciclo. Uma versão que esteja vibrando na mesma frequência que as pessoas que a gente vai conhecer, que os novos lugares que a gente vai frequentar, que as novas experiências que a gente vai viver, os novos valores que a gente vai adquirir. E para mim a parte mais difícil é a transição de um ciclo para o outro. Você está entre quem você tem certeza que você não quer mais ser e a pessoa que você sabe que você precisa se tornar. Porque quando você tá nesse limbo entre essas duas versões de você, meio que você não é nenhuma das duas, né? Toda vez que eu tô entre um ciclo e outro, eu me pergunto, quem sou eu entre os ciclos? E é nesse momento que eu me encontro, agora. E nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre o que aconteceu na minha vida, que me colocou nesse limbo, mas que eu sou extremamente grata por ter acontecido, porque é a primeira vez na minha vida em que eu tenho a coragem de me questionar e tenho a coragem de tentar descobrir a minha melhor versão. Oi, meu nome é Liv, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Na primeira semana de 2026 eu decidi que eu queria criar um canal no YouTube para compartilhar um pouco mais sobre as minhas reflexões durante a minha jornada de autoconhecimento e principalmente durante a jornada da minha maternidade, que tem sido o tema principal da minha vida no momento. E eu decidi criar esse canal para compartilhar isso, tanto comigo mesma no futuro, quanto também com outras pessoas que possam assistir isso e se identificar e talvez se sentirem menos sozinhas, né? Porque a gente sabe que a maternidade ela pode ser muito solitária. Tem coisas que a gente não consegue explicar pra ninguém. E talvez você que esteja me assistindo possa entender isso e compartilhar suas reflexões sobre isso também comigo. Eu já quero deixar bem claro aqui que nada do que eu disser aqui é verdade absoluta, e sim apenas a minha interpretação da minha maternidade, a minha forma de enxergar a minha maternidade. De forma alguma quero ditar regras aqui, tá bom, gente? É só o meu jeito de enxergar essa jornada que eu tenho vivido com a maternidade. Não vou romantizar demais a maternidade, também nem demonizar demais, porque eu sei que é uma coisa que vai ser diferente para cada uma de nós, né? A nossa realidade, ela interfere muito na forma como a gente enxerga a maternidade e na forma como a gente escolhe lidar com ela. Então eu espero apenas compartilhar com vocês a minha forma de enxergar e, quem sabe, talvez ajudar vocês a enxergarem de uma forma melhor também. Bom, nesse primeiro vídeo eu quero contextualizar um pouquinho da minha trajetória com a maternidade até agora. Atualmente eu tenho 26 anos, eu sou mãe de uma bebê maravilhosa de 9 meses. E hoje eu tenho plena certeza que ela é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não tenho dúvida alguma de que ela veio pra me ajudar a melhorar como pessoa, pra me tirar de um período de inércia que eu vivi durante 25 anos da minha vida. Tenho certeza absoluta que ela veio pra agregar na minha vida. Mas nem sempre foi assim, porque ela não foi planejada. Quando eu descobri a minha gravidez, lá em agosto de 2024, eu me lembro que foi um momento que tudo mudou na minha vida, da forma mais clichê possível, né? Mas eu fiquei bem deprimida durante 3 dias depois de descobrir a gravidez, porque eu simplesmente não estava preparada para ser mãe. Aquele clichê de, não estava preparada financeiramente, mas não só financeiramente. Eu também não estava preparada psicologicamente, muito menos emocionalmente, para cuidar de uma criança, né? Então, quando eu descobri a gravidez, eu fiquei totalmente desesperada, porque eu não conseguia enxergar a possibilidade de eu ser uma boa mãe. Eu venho de uma família desequilibrada emocionalmente, então a maternidade sempre foi algo que eu enxergava de uma maneira bem negativa. Eu não conseguia enxergar beleza em maternar. E quando eu descobri que eu ia ser mãe, eu acho que a questão que mais me assustou não foi nem a financeira, que eu não estava nem um pouco preparada, mas foi a emocional, porque eu sabia que eu não estava em condições de dar todo o carinho que eu gostaria de dar para uma criança. Antes de engravidar, eu era uma jovem mulher, mais para jovem do que mulher. Eu estava vivendo um momento da minha vida bem... deixa a vida me levar, sabe? Eu não era uma pessoa que se importava com o futuro, eu não era uma pessoa que se preocupava mesmo em saber onde eu gostaria de estar daqui 10 anos, por exemplo. Eu não me preocupava em ter filhos, eu não me preocupava em ter família. A única coisa que eu me preocupava era pra onde eu iria no final de semana, com quem que eu iria. Eu estava numa fase em que eu era viciada em prazeres momentâneos. E por mais que isso possa soar muito superficial da minha parte, é real, né? Depois que você chega na vida adulta, que você entende que essa vida de sair, beber, ir pra rolê, pra festas com gente que você provavelmente daqui de 5 anos nunca mais vai se comunicar, é uma perda de tempo.
Mas a gente precisa passar por essa fase pra entender depois que é uma perda de tempo, então tá tudo certo. Mas essa era a fase que eu estava vivendo antes de engravidar. E eu me lembro de sentir um vazio enorme nessa época, porque, é claro, eu tentava suprir esse vazio com festas, rolês, pessoas, bebidas, coisas que me trariam um prazer ali naquele momento, mas que não iam agregar em nada na minha vida no futuro. E eu tava viciada em viver daquele jeito. Eu, no fundo, sabia que aquele não era o melhor jeito de se viver, mas ao mesmo tempo eu não conseguia sair daquilo. Era como se eu tivesse presa ali naquele jeito de viver a vida. Então, quando eu descobri a minha gravidez, eu meio que fui obrigada a sair dessa vida. E eu tive que sentar comigo mesma e falar, tá bom, e agora? O que você vai fazer? Depois daqueles primeiros 3 dias que eu fiquei bem deprimida, eu falei, ok, eu estou grávida, e se for pra assumir isso, eu vou fazer da melhor forma que eu puder. Decidi que eu ia fazer de tudo pra ser a melhor mãe que eu poderia ser pra essa criança. Isso foi uma decisão muito importante na minha vida, porque por mais que eu não soubesse o caminho certo pra ser uma boa mãe, eu já sabia o caminho errado. Eu já tinha noção do que eu não queria fazer com a minha filha. Só que pra tomar essa decisão, eu tive que abrir mão de praticamente tudo o que eu era. Então, eu abri mão da vida que eu levava, simplesmente apaguei a pessoa que eu era e fui obrigada a reconstruir uma pessoa nova, né, do zero. E aí, no dia 19 de abril de 2025, a minha filha nasceu. E com ela trouxe um presente mais especial que eu poderia ganhar. Algo que eu procurei durante 25 anos da minha vida e eu não consegui encontrar. Ela me trouxe propósito. Eu não sei nem como eu consigo explicar pra vocês o quanto eu sou grata por isso. Porque você levar uma vida do jeito que eu tava levando antes, sem propósito, sem saber o que você quer fazer da sua vida, sem saber aonde você quer chegar, é extremamente deprimente. Eu só consigo enxergar isso agora porque a minha filha me deu essa oportunidade. Porque ela me deu um propósito. E hoje pra mim é um prazer enorme viver. Antes de engravidar não era. Hoje eu sou extremamente grata pela minha vida, eu sou extremamente grata por eu ter saúde, por eu conseguir levantar e fazer as coisas. Hoje eu tenho mais força de vontade e mais garra de realmente querer chegar num patamar na minha vida que antes eu não tinha, sabe? Então, a minha filha me tirou de uma inércia que eu vivia e sentia e me trouxe um propósito. Quando você se torna pai, mãe, você decide encarar isso de frente, filho, ele pode ser capaz de transformar a sua vida da forma mais maravilhosa que existe. Eu sou uma pessoa completamente diferente hoje e muito mais madura, embora eu não esteja, né, no ápice, eu ainda não seja a melhor pessoa que eu quero ser, eu sei que eu já sou muito melhor do que eu era antes. Mas também, como nada é somente positivo ou somente negativo, quando a minha filha nasceu eu também tive muita dificuldade com a minha autoimagem, e isso é uma coisa que a grande maioria das mulheres passam quando se tornam mães. Não é só uma questão assim de autoimagem fisicamente, mas também psicologicamente e emocionalmente. Eu me perdi completamente. Eu simplesmente não conseguia mais olhar para o espelho e enxergar, porque pra mim era uma pessoa diferente que eu não conseguia reconhecer. E agora, 9 meses depois, eu ainda estou nesse processo de tentar me reconhecer. Na verdade, é muito difícil você tentar se reconhecer quando você está nesse limbo entre a pessoa que você não quer mais ser e a pessoa que você quer se tornar. Porque você não é nenhuma das duas. Então fica muito difícil você tentar reencontrar as coisas que você gostava de fazer, as suas paixões, os seus hobbies, sua própria profissão, inclusive, porque eu venho passando por uma crise existencial dentro da minha profissão. Não sei mais o que eu gostaria de fazer. E, enfim, é nesse ponto que eu estou agora, nessa minha jornada da maternidade. Mas por mais que seja um momento muito difícil pra gente, né, um momento muito solitário, eu consigo enxergar como algo positivo. Porque, de certa forma, é a primeira vez na minha vida em que eu realmente questiono quem eu sou. É a primeira vez na minha vida em que eu realmente questiono as coisas que eu gosto e não porque alguém me disse que era legal, sabe? É a primeira vez que eu questiono por que eu tomo certas atitudes. Primeira vez que eu tento questionar as minhas próprias emoções, que eu tento controlar as minhas próprias emoções. Então eu sinto que eu tô despertada, sabe? Eu sinto que eu estou acordada. E eu consigo
ter muito mais clareza das coisas que eu sinto, das coisas que estão acontecendo, e eu consigo ter muito mais presença na minha própria vida. Então, por mais que seja um momento muito difícil, eu acredito que estar entre ciclos e estar consciente quando você está entre os ciclos da vida é uma coisa muito bonita. É difícil, não é fácil, mas é bonito. E é sobre isso que eu pretendo falar aqui nesse canal. Essa é uma introdução bem resumida. Eu pretendo falar sobre todos esses assuntos de uma forma mais profunda, mas para que esse vídeo não fique tão grande, eu resumi dessa maneira. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que de alguma forma vocês tenham se conectado com algo que eu disse. Eu pretendo me aprofundar nesses assuntos, principalmente a maternidade, e o que trazer um diário, assim, da minha maternidade aqui pra vocês. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.